Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero agradecer a sua companhia, sempre aqui conosco, acompanhando os vídeos. E você que está passando aqui no canal pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar um joinha, um like e o seu comentário. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! Então vamos agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes nos colocando na presença de Deus rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta segunda-feira, dia 17 de janeiro, segunda semana do tempo comum. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Nós vemos nesta passagem do Evangelho que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, eles fazem jejum e os teus discípulos não estão jejuando? E aí Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Ou seja, Jesus estava ali no meio deles. Qual é o sentido do jejum na nossa vida? O jejum ele não é um fim, mas ele é um meio para nos aproximarmos de Deus. O jejum tem que ter este sentido de nos aproximarmos de Deus, de crescermos no amor, de crescermos na fé, de vivermos uma comunhão ainda maior com nosso Senhor Jesus Cristo, de olharmos com mais amor para aqueles que passam necessidade, para aqueles que passam fome, e a partir também do nosso jejum que a gente possa ajudar aqueles que estão passando necessidade. Esse é o sentido do jejum. Se jejuamos somente por jejuar, não, a lei diz que nós temos que jejuar. Sim, é importante o jejum, mas qual é o sentido do jejum? Eu não posso jejuar somente pelo sentido de que é o fim, a lei está falando, eu tenho que jejuar, então é isso. Não, o jejum tem que ter esse sentido, tem que ser esse meio para nos aproximarmos de Deus. Por isso que Jesus fala, né? Como é que os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está ali com eles? Jesus estava ali no meio deles e eles não estavam reconhecendo a presença de Deus que se fez carne e habitava ali no meio deles.
Por isso Jesus ainda fala no final do Evangelho: vinho novo em odres novos. Nós temos que ter esse coração aberto à novidade desse Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Eles estavam com o coração velho, estavam com o coração fechado e não tinham ainda percebido a presença de Deus no meio deles. O jejum é importante, faz muito bem para nós, nos aproxima do Pai, de Deus. O jejum, ele dilata o coração, ele vai iluminando a nossa mente, a nossa caminhada, nós vamos crescendo em nossa fé. É preciso jejuar, diz aqui o Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 34. É preciso jejuar, pois não só de pão vive o homem, nosso verdadeiro alimento é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Por isso, o jejum, ele também é uma escola de domínio de nós mesmos num combate espiritual. O jejum, por razões religiosas, porque existe o jejum que você faz quando você vai fazer um exame. Olha, tem exame de sangue a fazer no dia seguinte, você tem que ficar em jejum durante 8 horas, durante 12 horas. Esse jejum, ele não tem um sentido espiritual. Não tem um jejum, não é um sentido de nos aproximarmos de Deus, é por causa do exame. Então, o jejum que nós temos que fazer é por razão religiosa, nesse combate espiritual. E aí ele vai tonificando, vai fortalecendo o nosso espírito. Essa privação do alimento, ele contribui para o domínio das nossas tendências instintivas. A nossa tendência muitas vezes errada devido ao pecado original que vai nos levando a vícios, a coisas ruins. Portanto, quem controla ali a sua fome, o seu apetite, domina também os seus desejos errados. Aqueles que estão presos em vícios, estão presos em pecados que não conseguem se sair desse pecado, o jejum vai tonificando, vai fortalecendo. E o jejum não deixa a gente se dominar por esses vícios. A gente vai tendo esse autocontrole. A gente não se deixa levar pelo pecado. Não dá, a carne é fraca, eu sou assim mesmo. E deixa a vida me levar, deixa os vícios aqui me carregarem. Não, nós temos que ordenar os nossos desejos, os nossos afetos, pois devido ao pecado original, temos desejos errados, pecaminosos. Por isso nós temos que ir vivendo este combate espiritual. E ele não deixa a gente se dominar por esses erros, por esses pecados, o jejum. Por isso, jejuar é conquistar o que é a liberdade, é se abandonar dos apegos, se libertar das escravidões, dos vícios, das paixões mundanas. Por isso, do jejum vem a liberdade, a paz, a alegria, o amor a Deus, ao próximo, o autodomínio, a vida em plenitude, a vida em comunhão com Deus. Nós temos que estimular a fome dos bens espirituais. Ter esta fome de Deus, da palavra de Deus, de crescer na fé, de crescer no amor. Nesse mundo em que vivemos, onde estamos ali com num grande bem-estar, conforto, em casa, tranquilos. Se a gente for se deixando levar por tudo isso, o corpo ele vai se acostumando e vai querer cada vez mais coisas simples, vai se acomodando e a gente vai se estagnando até mesmo na nossa fé. Por isso que é importante o jejum, nessa batalha também contra os inimigos que vêm nos tentar, contra o demônio. O jejum é importante para afastarmos o mal de nós, para afastarmos o inimigo de nós que muitas vezes vem nos tentar, vem falar tantas coisas ruins para irmos por outros caminhos mais fáceis, mais cômodos, mais prazerosos, mas que vão nos distanciar de Deus, da comunhão com Ele. Por isso, odres novos, vinho novo em odres novos, coração aberto para acolher a palavra de Deus. Ainda hoje, quantas pessoas estão com o coração
fechado, o coração velho. Ah, mas tudo isso é bobagem, evangelho, isso é coisa do passado, tem tantas outras coisas hoje em dia, né, que a gente pode fazer o bem de outras maneiras. Aí as pessoas vão vendo coisas, vão se distanciando de Deus. Vamos ter esse coração aberto, novo, para acolher a novidade, que é o Evangelho, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, acolher tudo isso e vivê-la no nosso dia a dia. E você gostou aqui deste vídeo? Deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém e se inscreva no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal para você clicar e se inscrever, e neste outro lado um outro vídeo, uma sugestão para também você acompanhar um outro conteúdo do canal. Deus abençoe!